Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma história muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar, cheia de insights poderosos e você já vai compartilhando esse link com aquele amigo seu que precisa de uma história bacana. Gil, eu Começou. não aguentaria 20 anos da sua presença. Ó, tá faltando acho que 12 anos então. Viu? Beleza. Agora, o André Luiz... Glória a Deus, quando a gente tem um objetivo na vida, fica mais fácil da gente cumprir, né? O André Luiz é um caso, assim, que chama atenção. São 20 anos no Sebrae. André Luiz Schelini, seja muito bem-vindo. Prazerzaço ter você aqui com a gente. Obrigado. E não é qualquer empresa, não. Sebrae. Né? É uma referência. Não tem nada a ver com empreendedorismo, eu acho, né? Ah, não, quase não, né? Só um pouquinho. Quase não. Empreendedorismo na veia. Eu já me relacionei com o Sebrae várias vezes através da entidade de classe que eu presidi, conteúdos que eu já consumi, cursos que eu fiz. Sou empreteco. Você é empreteco? Para de falar comigo. Você é empreteco? Não olha na minha cara. Não. Eu sou empreteco, irmão. Cara, como? Bom, primeiro seja bem-vindo ao nosso podcast. Mas como entrar no Sebrae e ficar tanto tempo, desenvolver um trabalho tão bacana e ser tão relevante, conhecido? Porque hoje é André Luiz do Sebrae. Virou sobrenome, né? Não deixa de ser. Hã? Não deixa de ser. Bom, primeiro eu agradeço o convite, estar aqui conversando com vocês, com amigos. Eu me sinto muito à vontade de estar aqui conversando Show com de vocês. Não só de falar um pouquinho da nossa trajetória, formação, mas falar um pouquinho da instituição em que a gente está, né, e acredita, né? Eu sou muito daquilo de estar aonde você acredita, em que você se sente útil e que você também tem a oportunidade de fazer o bem, né? Sei que hoje você tem um propósito também, Júlio, pessoal, e na sua família toda, de fazer o bem, contribuir com outras pessoas, e é assim que a gente também no Sebrae acredita, né? Quem está lá de fazer o bem, contribuir para o desenvolvimento de um ecossistema, cujo sobrenome é o empreendedorismo, mas isso não só na empresa, né? A gente fala numa visão mais ampliada de você fazer uma transformação no seu ambiente, na sua comunidade, no seu território, no seu município, no seu estado, no seu país, porque nós somos pessoas que nos conectamos, né? E isso é o principal ponto de geração de valor hoje, que é essa possibilidade de estarmos conectados em causas realmente relevantes, né? Então, esse é um pouquinho daquilo que eu vou falar aqui com vocês, com quem está nos ouvindo aí, dessa instituição que é uma instituição do bem, uma instituição que realmente atrai pessoas e podemos impactar positivamente, né? A sociedade como um todo. Sim, hoje, assim, olhando esses 20 anos que eu estou no Sebrae, e é importante ir um pouco mais para trás, né? Na minha formação, eu sempre tive um olhar um pouco diferente das coisas, né? Talvez era o mais inovador, era o mais energizado, né? Então, tinha muita energia e a gente sempre fazia coisas diferentes, né? Talvez não era muito compreendida ainda na época, né? Nas escolas e tal. A gente sempre fazia... Para muitos era arte, né? A gente era aquela criança arteira. Mas, de certa forma, eu percebi que com isso você trazia pontos de conexão entre as pessoas. E talvez esse é o principal segredo. Porque nós estamos num ambiente diverso. Entre as pessoas não são iguais. Mas nós precisamos pensar em pontos de conversão, pontos de convergência, né? Para que a gente possa integrar propósitos, né? E esse é o principal lema do Sebrae, né? A gente ser uma instituição aberta, democrática, diversa, que tenta trabalhar um espectro empresarial de diversas naturezas, né? Desde quem tem uma oficina mecânica até quem está construindo peças para aeronaves, né? Então, você tem um espectro empresarial muito amplo, diverso, e de diversas culturas, diversas formações, diversas visões de mundo, né? Então, isso é o que me motiva muito a estar no Sebrae, né? E aí, falando um pouquinho dessa jornada, né? Minha formação é em administração, né? E quando eu entrei na faculdade, eu também não entrei já escolhendo que queria fazer administração. Eu não falei assim, eu quero ser um administrador, né? A gente, quando entra na faculdade, fala assim, quero ser um historiador, quero ser um paleontólogo, quero ser um cientista, né?
nessas idas e vindas, eu acabei entrando no curso de farmácia. Aí, tudo a ver, né? E aí, nessa época, foi muito bom porque eu comecei a abrir um pouquinho para um olhar que muitas das vezes a gente não tem, que é a química, fisicoquímica, bioquímica, da materialidade das coisas, como que a física acontece, isso desenvolve a biologia. Entramos um pouquinho na genética humana, falando um pouquinho de como um princípio químico afeta o organismo, né? Então, isso de certa forma foi muito positivo, porque me abriu uma perspectiva dentro das opções que eu tinha, né? De escolha de fazer um curso muito bacana. Mas, no decorrer do processo, eu acabei optando em não continuar com o curso, não só por uma questão assim, de identidade com o curso, mas por uma situação momentânea, né? A questão propriamente financeira, né? Meu pai teve uma situação na empresa e ele precisava de apoio, né? Eu falei assim, vou sair da faculdade e vou trabalhar com meu pai, né? Nesse inteirinho de trabalhar com meu pai, eu comecei a ver a gestão propriamente dita de um negócio, né? Comecei também a fazer bicos em outras coisas. Comecei a fazer outros tipos de atividades, vendendo um produto, comprando uma coisa e vendendo. E aí começou a desenvolver mais esse olhar empreendedor, vamos assim dizer. Tranquei a faculdade e fiquei cerca de 6 meses decidindo ainda o que queria fazer, não ia fazer, enfim. Nesse inteirinho, eu estava em greve, a faculdade, a FMT, né? E aí eu falei, então vamos, para não ficar parado, muito tempo parado, vamos fazer administração. Nesse em fazer administração, eu acabei entrando na Universidade de Cuiabá, fiz alguns estágios com professores também, né? Tinham professores da área de projetos, da área de finanças. Também entrei para trabalhar e estagiar com esses professores. Tive uma grande oportunidade também, que muitas das vezes a gente acaba não dando devido valor, mas eu trabalhei no Centro de Integração Empresa-Escola, que é o CIE. Então, naquela época, o CIE tinha um posto avançado dentro da universidade, eu acabei trabalhando lá, né? E foi muito bacana, porque também ampliei daí a minha rede de relacionamento. Porque eu, de certa forma, também, como uma criança muito de energia, a gente acaba Carteira, né? fazendo escolhas, né? Então, às vezes você tocava ficava campainha e muito... você ia correndo. Fazia... Era... Criativo, não, era muito criativo. O que você fazia, né? Criativo. Você escrevia na parede da escola, tocava campainha e você correndo. A gente via mais na rua do que em casa, né? Então, era basicamente isso. E aí, nesse relacionamento com outras pessoas de diversas áreas, né? Porque quem está procurando estágio é um estudante de direito, é um estudante de engenharia, estudante de biologia, estudante de engenharia, estudante de administração. Ou seja, você tem um leque de opções de vagas e oportunidade de estágio de diversas áreas de formação. E aí começa a ampliar uma visão sobre o mundo corporativo, por assim dizer, né? Nesse inteirinho, próximo da minha formatura, eu comecei a pensar comigo. Eu tenho algumas opções, né? Ou vou morar no exterior, fazer um programa fora do Brasil. Era uma opção bastante real, até porque tinha famílias no exterior. A segunda opção, trabalhar numa grande empresa. A terceira opção, ser dono de um próprio negócio. E a quarta opção, continuar trabalhando com o pai. Trabalhar com o pai não era uma opção muito razoável. Eu vi que você deixou por último. E talvez começando por ela, né? Porque tem muita questão de você ser a cara da empresa é a cara do dono. Né? Então, assim, não teria muita identidade, porque a empresa era do meu pai. Então, nesse inteirinho... Era uma empresa do quê? Ela era uma cartonagem de embalagens de papelão. Então, caixas para frigoríficos, para empresas de escritório, arquivo morto. Então, embalagens, pizzarias, salgados. Então, grande parte dos segmentos empresariais consomem caixas de papelão. Claro. Né? Inclusive, eu vi esses dias uma estatística de você consegue medir o crescimento
de um país, a economia, o aquecimento, pela quantidade de papelão que está sendo vendido. É isso mesmo. No segmento industrial, ele é considerado um indicador da atividade econômica. Quanto mais embalagem de papelão, você demonstra que está tendo muito mais consumo de outras atividades empresariais, então no setor alimentício. Então, se você está consumindo muito setor, papelão... Você tem o raio-x do resto. Exatamente. Assim acontece com a construção civil, assim com o setor energético. Então, tem algumas atividades empresariais que você sente o desempenho da economia considerando essas atividades empresariais. E aí, então, nesse interim, né, então trabalhar com o pai não era opção. Morar no exterior, cria-se a guerra mundial dentro de casa, né? Porque você acaba falando assim, tô perdendo meu filho, vai igual meus primos, meus irmãos, nunca mais voltam, você nunca mais vai voltar, né? Então, já deixou de ser uma opção. Ter o próprio negócio também não era uma opção naquele momento, até porque você precisa de capital para ter o próprio negócio. E aí nessa, então vamos trabalhar numa grande empresa. Como estava trabalhando dentro do CE, vamos olhar as empresas que estavam lá, quais aquelas que tinham muita visibilidade. Até então não tinha muita... Eu pensei em algumas opções de empresa. Não tinha nada em uma que deu assim, um tchan. Falei assim, legal, me identifico com ela. Nesse interim, estava trabalhando na empresa do meu pai ainda e chegou um consultor do Sebrae, batendo na porta da empresa, e nós estávamos conversando lá sobre gestão, empreendedorismo, e me ofereceram o Empretec. Tá aí. Que foi o que você falou. Você fez? Fiz o Empretec. Então, o papo é entre nós aqui. Vamos deixar esse pessoal de lado. Eles não sabem do que nós estamos falando. Olha, brincadeira. E realmente... Nada mais assim, do que encontrar um amigo. E realmente, o programa Empretec é um programa muito robusto. E aí, para quem não conhece o programa Empretec, ele é um programa das Nações Unidas, que no Brasil, quem opera ele é o Sebrae, em que ele foi desenvolvido para o pós-guerra mundial. Ou seja, você tem um continente europeu, terra arrasada, e você precisa trazer a característica empreendedora das pessoas para reconstruir aqueles países. E o Empretec foi para realmente desenvolver essas características empreendedoras para esse processo de reconstrução. Ele foi adaptado do ponto de vista de metodológico, né, de conteúdo, para trabalhar a gestão do negócio. Como você, empreendedor, pode desenvolver suas características empreendedoras para gerir o seu negócio, né? E isso é trabalhado durante todo o workshop. Nesse empenho, acertei o convite, nem sabia o que era Empretec, e resolvi fazer, fui fazer. Nessa aí, conheci o Sebrae, o que o Sebrae fazia, como o Sebrae fazia, né? Então, assim, muitos empresários da época estavam começando, hoje são grandes empresários, empresários de sucesso. Nós entrevistamos o Cláudio Tonon. Sim. Que foi facilitador. Acho que é ainda. É facilitador do Sebrae. E ele, quando foi a minha turma, ele era trainee. Na minha turma, um empresário, que muitos vão conhecer aqui, é o Jair, do Malai. Então, o Jair, quando fez o Empretec, ele levou o projeto do Malai, isso há mais de 20 anos. Então, para quem conhece o Malai, hoje não nasceu do nada. Há 20 anos atrás, ele estava com aquele projeto embrionário. Esse aqui comprou esses dias um carneiro do João Guilherme. Era o trabalho dele do Empretec. Comprei um carneiro, comprei uns 4 quilos. Ele foi passando. Ele foi passando. Ô, João, onde você tá indo? Não, tô indo entregar esse carneiro ali, eles vão vender pra mim. Me dá tudo aí. Rapou o carneiro Aí ele falou que tava fazendo, né? Conhecer quem fez. Conhecer quem fez, sabia que era bom. Nunca vende, né? Se a gente não vai comer, era um churrasqueiro lá do condomínio, né? Do condomínio. Falei, porra. Legal. Então, e aí, nessa de fazer o Empretec, veio o Sebrae, né? É bom. E aí, como vamos fazer? Vamos esperar, então, quando o Sebrae abrir uma vaga, a gente poder se candidatar a um processo seletivo, né? Nessa eu lembro que eu estava na empresa, abrindo o jornal, e estava lá o Sebrae com uma vaga para a área de vendas, na área de educação. Eu falei assim, mas não é muito minha praia a área de educação. Mas quer saber, eu vou fazer... Vou entrar. Eu quero entrar. Depois lá dentro eu vejo como eu vou me virar. E foi nessa. Aí eu fiz o processo, foram quase 2 meses, 3 meses de espera. Fiz o processo e entrei no Sebrae. E aí, nessa de entrar no Sebrae, entrei na área de educação, na área de comercialização de soluções do Sebrae. Então, vender Empretec, vender outras soluções que o Sebrae tem. Mas, naquela época, o Sebrae também estava sediando um grande evento,
que foi um evento também divisor de águas para a história do Sebrae, né? Que foi o Amazon Tech. Naquela época, inclusive, o nosso governador era o Blairo Maggi, né? Nós estávamos realizando aquele evento com o governo do estado e aí tinha uma questão de uma narrativa muito forte já naquela época para com o estado de Mato Grosso, que era um estado que não estava atento às regras da sustentabilidade, da produção consciente, de respeito à natureza. Então, foi uma grande oportunidade para que não só a instituição Sebrae, mas todo o ecossistema institucional do estado se posicionasse para a imprensa e para a sociedade de que não era muito bem verdade aquela narrativa que estava se falando. Então, vieram ministras, na época a própria ministra Marina Silva esteve aqui, e outras instituições, para realmente posicionar de que o Estado tinha um trabalho muito forte na segurança alimentar, mas respeitando a produção das leis brasileiras, né? Então, aquele evento, ele acabou sendo uma oportunidade para eu assim, bom, vou atuar no evento e vou atuar em várias áreas no evento. Nessa de estar no evento, aí fui convidado para ir para uma outra área do Sebrae, né, que é a área de mercado, que já tinha muito mais relação com a minha formação, né, que a minha formação é administração, mas em comércio internacional. Então, bom, vamos começar a atuar na área internacional. E teve mais um fato bastante interessante, que a gestora da área internacional, ela acabou saindo do Sebrae, foi para a Federação das Indústrias e acabou se tendo uma oportunidade na área internacional, porque não tinha mais um profissional. E aí eu fui para ser essa pessoa da área internacional. Isso aí é empreender internamente. Internamente. Você que está assistindo aí, olha só. Ele entrou no Sebrae, então isso aponta para você entrar no mercado. Depois você vai crescendo ali dentro. É um intraempreendedorismo, né? A pessoa pensa que é só abrir negócio e tal. Não, é fazer uma carreira e você só vai crescer lá dentro se você apresentar soluções para aquela empresa, né? Assim como você apresenta soluções para o mercado consumidor, eles compram de você, você ganha, né? Nesse caso, você foi empreendendo dentro da própria empresa, trazendo novas soluções e se apresentando como uma boa solução para a empresa, né? E foi bastante engraçado que tinha uma missão internacional que estava em curso e estavam buscando. Aí agora, quem que vai liderar essa missão? A profissional saiu. Quem tem visto válido para os Estados Unidos? Eu era um dos profissionais que tinha visto válido para os Estados Unidos. Estava pronto. Aí, então, era aquele negócio. Não tinha mais ninguém com visto, com passaporte para o mercado americano. Tem que estar pronto. Tinha formação, falei, então eu vou. Nunca fui, mas vou fazer. E fizemos, e foi um sucesso. Nessa abriu oportunidade já para a segunda, para a terceira. E aí tem um ponto muito positivo, que é algo que eu me orgulho muito. Nós conseguimos, perante o sistema Sebrae, ou seja, no Brasil inteiro, desenvolver uma modelagem, um método de missões internacionais. Então, hoje, Mato Grosso é referência em missões internacionais, levando empresários mato-grossenses e brasileiros para eventos, feiras, rodadas de negócios, negociações institucionais, ou seja... Você já foi, Gil, em alguma missão com o Sebrae? Não. Você já foi em alguma missão internacional com o Sebrae? Mais uma vez, o papo aqui é entre eu e você, que eu já fui também. Rapaz, cara, dá licença, porque aqui, vocês não são... Mano, eu fui numa feira de piscicultura no Chile. No Chile. Com o Sebrae organizou e tal. Mas rapaz. você falando isso, eu acabo percebendo assim, eu acho que não é pra todo mundo, cara. Não. Porque você não aprendeu nada. Sério. Johan, foi boa essa, né? De graça. Foi boa, né? Tá aí se gabando. Tomei uma de graça. Mas se você é assim hoje por conta do Sebrae, imagina como era antes, cara. Mas tá bom. Mas, ó, é verdade, eles organizam de uma forma bacana. E é uma contribuição. Esse compartilhamento de informações é fantástico, é fantástico. A gente sempre prega isso, né? Tava no episódio passado falando do Frangotes, né? E o compartilhamento dele ali foi de coisas boas, né? Todo mundo se compadeceu da história dele e tava ali ajudando. Mas quando você consegue compartilhar conhecimento, né? E sem ter aquele ego que geralmente o brasileiro tem, aquele ciúme, aquele segredo, né? Ter uma empresa focada só nisso é fantástico. É demais. Porque o Brasil já é difícil você empreender de maneira sozinha, né? E muitas coisas, Gil, são subsidiadas. Eu sei. Não é? E esse é um ponto importante, porque assim, realmente você falou, faz sentido, né?
Não é que não é para todo mundo, é que tem o momento de cada empresa. E é um momento individual de cada um. Porque muitas das vezes você fala assim, ou às vezes vai para o efeito manada, eu vou, e aí todo mundo tem que ir. Ou meu amigo foi, eu também vou, né? Mas às vezes a jornada e o momento que o seu amigo, a outra empresa está, é diferente da sua. É verdade. E para cada um, você tem uma dose diferente. Então, vamos dizer assim, uma analogia com a farmácia que nós falamos. É igual um remédio. Você tem uma dor de barriga. Você não vai receitar um remédio para a cabeça para tratar a dor de barriga. Então, essa é uma analogia que eu faço na farmácia. Então, e isso é um ponto importante, aqui já um parêntese, Júlio. Eu tenho minha filha, tenho 2 filhas, né? E aí a minha filha às vezes fica olhando e comparando o pai com a mãe, né? Que a mãe salva vidas, é médica, atuou muito forte na Covid, né? Aqui no estado. E ela fala assim, pai, o que você faz? Papai salva vidas também. Mas como você não é médico? Eu salvo vida de empresas. Então, papai cuida de empresas, né? Da saúde de empresas. Da saúde de empresas. Então, por isso que quando a gente apresenta soluções para as empresas, ela é a partir de uma análise, uma fotografia daquela empresa, considerando a jornada dela. Você tem que identificar o problema para dar a solução. Exatamente. Né? Então, não dá para ser igual. Sim. Agora, tem soluções que elas podem ser... de certa forma, mais ampliados, porque às vezes é uma solução temática, né? Às vezes é uma solução de crédito, uma solução de mercado, que ela pode atender diversas empresas, né? Mas a grande segredo é que a gente analisa a situação de cada uma. E aí, no aspecto da área internacional, esse foi um ponto muito positivo, porque, de certa forma, a gente trabalha a imagem do Estado, que o Estado de Mato Grosso, hoje, e aí talvez uma curiosidade para quem está nos ouvindo, 95% de tudo que o Estado produz, da produção nossa, é exportado. Então, é um Estado exportador. Uau. Junta tudo que o Estado produz, é exportado. Queria exportar o Johan. E podemos exportar. Tchau, Johan. Tchau. E aí eu vou dar aqui uma sugestão para você. Lugar longe. Não, você pode fazer exportação sem sair do Brasil, tá, Johan? Não precisa exportar você propriamente dita, mas vamos exportar o seu conhecimento e seu talento. Não tem. Né? Mas ele vai... Vamos deixar o André, nosso deixa ele sugerir. Ele vai descobrir. Mas sabe por quê? Porque o Brasil hoje é um dos países líderes mundial de exportação de serviços. Então o Brasil exporta muito. Serviços de engenharia, serviços médicos, serviços audiovisuais. Porque nós temos uma produção muito criativa. Melhor. O árabe, tem um brasileiro que ganhou um prêmio de uma construção árabe porque ele conseguiu fazer um estacionamento para o Sheik. O nome do estacionamento chama-se Pérola. É um estacionamento que os carros param antes de ir para uma das palmeiras, em que ele conseguiu fazer estacionamento com o maior vão livre de Dubai. Então, um brasileiro ganhou um prêmio. Que legal. Então, o brasileiro ele consegue exportar muito serviço. Então, produção artística, obras de arte. Então, o Brasil exporta muito. Então, no quesito mercado internacional, tem muita oportunidade. E aí, como a gente está levando o Estado, você está trabalhando não só negócio, mas também imagem e reputação de um Estado exportador na segurança alimentar para alimentar pessoas de outros países. Se a gente conseguisse colocar nanorobôs na soja, você teria mais de 150 países que consomem a soja brasileira. Mas hoje nós não temos nanorobôs para fazer isso. Mas veja a nossa capacidade de alcance da nossa produção. Então, esse é um aspecto que o empresário mato-grossense ainda está conhecendo, está desenvolvendo. Nós não temos um grande número ainda, apesar de já termos aí um número muito expressivo de empresários participando em missões. Mas ainda operando o comércio internacional, ainda temos pouco. Esse talvez é o grande desafio. Por quê? O mercado brasileiro, o mercado doméstico, ele é muito tentador ainda. Porque quem trabalha no mercado internacional, ele tem que estar ali perseguindo, persistência. Mas quando você tem uma oportunidade no mercado brasileiro, numa sazonalidade, eu deixo de vender no mercado internacional e vendo no mercado doméstico. O que acontece? Eu perco a frequência, eu perco o volume de venda, eu perco o relacionamento com aquele comprador, ele não vai comprar novamente, ele já vai ter buscado um outro. Perde relevância. Perde relevância. Então, tem algum caso,
que você poderia compartilhar com a gente, de repente até omitindo os nomes se for o caso, ou falando se for possível, que foi emblemático para você? Só, nós pegamos esse cara na situação A, o desafio era levar ele para o ponto B e nós fizemos assim, fomos úteis, exitosos. Teria um caso assim, até para nos inspirar? Na verdade, tem vários casos, né? Às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado porque está muito relacionado na estratégia da empresa. Mas eu vou colocar aqui alguns exemplos, né? Tem casos de empresas de materiais de construção que hoje importam produtos da China para comercializar. Tem empresas que têm produção de roupas na China e comercializa aqui no estado e evoluíram para distribuidores nacionais. Já deixaram de estar morando aqui em Mato Grosso e hoje moram em outros estados brasileiros por causa da malha logística de distribuição. Tem empresários que foram para a China comprar maquinário de embalagens e hoje estão distribuindo para o Brasil. Tem casos de empresas de Mato Grosso também. E aí eu vou pegar um caso emblemático nosso, que é muito relevante, está sendo destaque aí, foi destaque no ano passado e esse ano, que é a Floresta em Pé. É uma empresa de 2 jovens lá na região de Juína, onde eles têm um trabalho social, onde os catadores são comunidades indígenas e povos originários daquela região, coletam a castanha da floresta. Não é do amigo nosso? É Bergamin? É do Bergamin. É amigo nosso. É do Eugênio. Eugênio é amigão Sensacional. nosso. Então, e o Eugênio ele foi para a China com a gente também. E eles empreenderam. E hoje eles exportam para os Estados Unidos. Sim, na Amazon. Na o maior Amazon, vendedor de castanha numa da Amazon plataforma. americana. Então, e a Inclusive, semana que vem nós estaremos pescando com o Eugênio Bergamin. Lá na fazenda dele, Lá inclusive. na fazenda dele, em Juína. E o Eugênio, ele... Lógico, né? Ali no negócio deles, nós temos um convênio, né? Muitas pessoas não conhecem os trabalhos que o Sebrae faz, né? Mas é importante colocar. Então, hoje o Sebrae tem um trabalho com o Mercado Livre. Então, se o empreendedor quer ter uma loja virtual, ele quer usar uma plataforma de vendas, pode utilizar o Mercado Livre, um trabalho com o Sebrae. Se ele quer fazer uma comercialização, ele pode utilizar a plataforma de distribuição da Amazon. Então, no Brasil, Mercado Livre, no exterior, a Amazon. Uau. Então, o Sebrae insere o produto na plataforma Amazon para distribuição. Então, o caso dele é o mesmo. Ele está lá em Juína, mas a castanha dele é vendida para mais de 20 estados norte-americanos. E não é vendida no Brasil. E é o número 1 da Amazon. É verdade. E é o número 1 da Amazon. Então, muitas das vezes, a gente vê que talvez é um pouco distante, longe da minha realidade, não tem autoconfiança, porque é uma característica que a gente desenvolve no Empretec, autoconfiança, né? Correr risco calculado, planejamento estratégico. São características empreendedoras. E às vezes a gente não acredita num potencial que a gente tem e acaba não dando seguimento. Nesse caso, é uma iniciativa muito exitosa. Ele teve, inclusive, no ano passado, em Washington, junto com o nosso ministro também. Enfim, então... sendo um case de Mato Grosso no acesso à internacionalização de empresas. E é por que eu digo que ainda é difícil. Porque... Que legal isso. Há 20 anos, há 21 anos, quando eu estava me formando, o número de pequenos negócios exportadores no Brasil... Aí eu vou trazer alguns números para vocês. Certo. Hoje nós temos 22 milhões, cerca de 22 milhões de CNPJs no Brasil, de pequenos negócios. Em Mato Grosso, são cerca de 460 mil CNPJs, desses 430 mil são de pequenos negócios. No Brasil, nós temos exportadores de pequenos negócios entre 11 e 12 mil. Uau! Então, não chega nem a 10% pouco demais. do muito universo. pouco. Então, temos um desafio muito grande de abrir essas oportunidades para que os empreendedores dos pequenos negócios possam realmente operar no mercado internacional. Mas com frequência, com continuidade, buscando relacionamento, seja por meio de franquia. Temos casos de sorveterias que estão abrindo unidades fora do Brasil. É verdade. Vai falar Então, do assim, amigo nosso. O Alan, por exemplo, Matheus tá abrindo fora, já deu entrevista pra gente aqui. Então, e tem N exemplos, mas que esses exemplos sirvam de inspiração para Verdade. que outros empreendedores possam realmente buscar oportunidades no mercado internacional. Isso porque eu nem entrei no mercado doméstico, mas assim,
tem uma série de oportunidades, como eu falei, licenciamento da marca, franquia, eu importar, ou eu vender um produto, André, ou comprar uma operação fora. Mas só exportação, assim, por exportar, você não acha que é um problema no Mato Grosso, por exemplo, a gente exportar muita matéria-prima e depois reimportar isso de maneira transformada, né, em forma de produto? A gente não deveria transformar essa matéria-prima aqui e já exportar o produto pronto? Tá aí uma pergunta boa, hein? Porque a gente vai lá, tudo que a gente exporta aqui é o que eles transformam lá na China e devolvem pra gente aqui. Não é Mas eu me pego pensando nisso aí, eu até quero ver como que ele vai sair dessa, hein? Eu quero ver. Claro que ele vai. Fica atento, ele é mais inteligente que a gente? Ele é mais inteligente que a gente, ele vai falar. Porque eu fico pensando, a gente produz algodão. Isso. Daí compra a roupa transformada de lá. Isso. Mas será que seria uma vocação que a gente tem? Ou é porque é incompetência mesmo da gente industrializar? Eu acho que é incompetência. Pergunta. Sai dessa Maria agora, Gabriel. bonitão. Agora eu quero ver. Eu vou fazer... Eu tento sempre... mania de professor, né? Eu tento sempre trabalhar um contexto para explicar. Qual foi o grande aprendizado que tivemos com a pandemia no mercado dos negócios? É que não dá para você ter relações de dependência. Então, em qualquer segmento, na empresa, não é saudável ter ilhas de excelência ou você ter relações de dependência, né? Pega o caso. O mundo inteiro dependente da China. O que aconteceu? Lockdown. Não teve mais circulação de mercadorias. Navios não estavam saindo, não tinha armadores, não tinha containers, não tinha nada. Não chegava luva, não chegava seringa, não chegava máscara, não chegava nada. Mas o Covid chegou. Isso eles exportaram. Então, mas é porque a circulação das pessoas acaba, né? Tem jeito. Não é você pegar num saco, assoprar e mandar para lá. Mas isso vai nas pessoas. Mas aí o que acontece? Começou um movimento mundial de, em vez de ter a globalização, e a China é muito forte para global sourcing, ou seja, fornecedores globais, porque você tem cadeias produtivas internacionais, cadeias globais de negócios, né? Em que você tem essa operação. Então, aqui em Mato Grosso, na cadeia global da soja, nós produzimos, exportamos in natura, vai para outro país que faz o processamento do produto e distribui para outro país que faz a entrega no mercado final. Essa é uma cadeia global da soja. Assim como tem a cadeia global da carne, tem a cadeia global do algodão, porque é assim que a economia mundial foi desenvolvida. Por quê? Quem tem o capital, ele não quer que o outro... Veja, é guerra comercial entre os países. A Europa, se ela levar uma planta industrial para o Brasil, ela perde relevância. Se os Estados Unidos levam uma planta para o Brasil, perde relevância. O que aconteceu com a pandemia? Eles acharam que tinha influência, que estava tudo dominado, que podia se produzir na China, em condições talvez degradantes, em condições que não respeitavam o meio ambiente e tal. Veio a pandemia, demonstrou que não dá para esse modelo de negócio continuar. O que aconteceu? Processo inverso. Talvez é mais difícil ainda, mas aí talvez a gente não se atentou para isso. Estados Unidos trouxe as suas plantas produtivas de volta, ou implantou mais próximo, no México, talvez numa relação de proximidade. A Europa, o mesmo movimento. Os países árabes, o mesmo movimento. O próprio mercado asiático, o mesmo movimento. Para quê? Então, de global sourcing, o movimento foi local sourcing. Então, eu vou ter fornecedores locais. Então, pensa num segundo lockdown. O Brasil vai continuar tendo fábricas de seringa? Vai ter fábricas de máscara? Vai ter fábricas de outros produtos aqui? Nós precisamos parar e reorganizar essa nossa composição das cadeias produtivas nacionais. Aquilo que realmente o Brasil quer ser competitivo para fora e aquilo que nós precisamos ser competitivos para o mercado doméstico. Nós não paramos ainda e fizemos essa análise, porque ela não é uma decisão só de Cuiabá ou só de Mato Grosso. Essa é uma discussão federativa, nacional. Até porque... tem que combinar com os empresários também, né? Lógico, e com o governo. Até porque hoje o empresário ele vai avaliar, eu vou abrir minha empresa no sul do Brasil, vou abrir no litoral, vou abrir num país latino-americano de fronteira com Mato Grosso, vou abrir numa área alfandegada no estado de Mato Grosso para produção. Com incentivo. Eu pego o caso. Nós temos aqui uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro, né, de capital fechado, que é a MAGE. Né? A MAGE, na operação dela,
ela fez a aquisição, e ela no processo de internacionalização, de uma planta na Noruega. Uma esmagadora. Uma esmagadora. Porque na estratégia dela, para acessar mercado, ela precisaria ter uma unidade naquele país, para acessar o mercado. Porque isso também é importante para ela numa estratégia de negócio. Então, existe uma operação em que a empresa vai se fazer na estratégia de negócio dela. Mas existe uma decisão em que o país precisa decidir como nós seremos competitivos. O que o Brasil é competitivo com o mundo. O que Mato Grosso é competitivo para com o mundo. Como podemos viabilizar essa competitividade? Da porteira para dentro, e eu estou falando aqui com a produção primária, né? O brasileiro é muito bom, mas precisamos de investimento. O que é conjuntural para a produção? Energia, logística e capital humano, capital intelectual, pessoas trabalhando. Porque tem limitações até para a inteligência artificial. Nem tudo a inteligência artificial vai ocupar espaço, mas em grande parte ela vai influenciar o capital humano. Nós estamos preparados para isso? Nós temos aqui um dilema no Estado, que é ampliar a nossa capacidade agrícola, mas não temos pessoas para operar. Nós precisamos ampliar nossa capacidade agrícola, mas precisamos investir em logística de exportação. Estradas, rodovias. E aí não é só ferrovia nem estrada, é aeroportuário. Nossos aeroportos de carga, nós temos um aeroporto de cargas aqui no Marechal Rondon, mas vamos ter outros aeroportos de carga? Como está a nossa cadeia logística de distribuição, que é um outro fator relevante. A Ásia está investindo nos países árabes, nos países africanos. Por quê? Precisa conectar mercado. Ela quer fazer a rota da seda de novo. Então, tudo isso aí está numa estratégia mais globalizada. Talvez isso estaria um pouco mais distante do nosso empresário que está aqui no dia a dia hoje, precisando empreender e desenvolver o seu negócio para o dia seguinte. Porque ele precisa talvez pagar a dívida de ontem, né? Então, temos o desafio de promover oportunidades para aqueles que estão num grau de maturidade mais avançado, mas também desenvolver oportunidades para aqueles que estão começando ainda. Por isso que eu falei do espectro, temos um leque de atuação muito amplo. São mais de 1.300 atividades empresariais. Quando a gente abre uma empresa, você não tem que escolher no contador qual que é o seu KINAI. O KINAI tem mais de 1.300. 1.300. São mais de 1.300 atividades empresariais. E nós temos que dialogar com todas. Com um advogado que se formou para ser um bom advogado, mas ele resolve ter um escritório de advocacia. É diferente você gerir um negócio, um escritório, de você ser um advogado. O contador que abre um escritório de contabilidade é diferente de você ser um contador autônomo, que trabalha numa empresa. Você ser um feirante é diferente de você ter um supermercado. Então, assim, cada uma atividade empresarial tem suas particularidades. São sutilezas que diferenciam uma atividade da outra. Mas existe um detalhe muito importante, que o pequeno negócio, ele sempre vai ter o seu local na sociedade. Nós podemos ter as grandes empresas. E toda grande empresa um dia foi pequena. Mas, vamos falar, nós estamos falando de um estado continental. Você pega um carro daqui e vai para Juína, ou vai para Confresa, ou vai para uma outra cidade distante. No decorrer da estrada, você pode ter 100 km, 200 km de estrada. Mas durante o trajeto você vai ter um borracheiro, um bar, um posto de gasolina, uma lojinha de conveniência. Uma loja de conveniência. São pequenos negócios que estão ali. E eles talvez possam ter um grande orgulho de dizer: eu sou importante para a economia. A economia passa por mim. Porque se um caminhão às vezes quebra, ele que vai estar lhe dando socorro. É aquele caminhão que deixa de chegar para abastecer um centro de distribuição, uma cidade, seja com material escolar, seja com material de apoio ao resgate de alguém, seja com material, máquina de manutenção. Então, ele é um ator importante. Então, quando a gente tem uma grande empresa que talvez não enxerga essa grande oportunidade de desenvolver esse ecossistema de fornecedores, a gente talvez fala, opa, tem alguma coisa que eles talvez não entenderam muito bem. Porque a mesma analogia que a gente fez com o lockdown em grandes proporções para países, a gente faz em pequenas proporções do ecossistema de uma grande empresa. Porque a ideia de verticalizar 100% para um único complexo empresarial talvez não é muito saudável. Porque você quer a grande empresa fazendo manutenção de veículo,
cuidando da alimentação, cuidando do treinamento, manutenção de ar-condicionado, sistema de tecnologia, frota de veículo. Faz sentido, ela quer né? fazer tudo. Mas o que acontece? Ela está, de certa forma, não pensando num dia D em que ela pode não ter dentro e precisar do mercado. E às vezes ela não desenvolver esse ecossistema no seu ao redor. Então, quando a gente são os stakeholders, né? E aí, essa gama, esse ecossistema da grande empresa, é importante ter o pequeno negócio. Por isso que a gente fala das organizações com propósito, para ela poder desenvolver a sua comunidade, o seu ecossistema. E aí, ela desenvolvendo esse pequeno negócio, ela tem uma grande chance de ter uma relevância maior. Hoje, outro dado importante, mais de 70% do emprego gerado, ele está no pequeno negócio. Então, quando você fortalece um pequeno negócio na sua cadeia produtiva, você está promovendo inclusão e renda. Porque muitas vezes, aquela mão de obra ela não está qualificada para o seu quadro, mas ela vai estar para atuar no pequeno negócio. Entendi. Até porque ela está num processo de formação profissional. Então, isso é muito importante e o Sebrae atua com essas cadeias produtivas, né? A gente tem um programa chamado Conexões Corporativas, em que nós fomentamos esse ecossistema da grande empresa com os pequenos negócios. Eu vou pegar como exemplo, na região de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, quando estava se implantando aquelas fábricas, né? A própria Brasil Foods, a Bung, a Cargill, aquelas unidades, frigorífico excelência, o Sebrae fez um programa de conexões corporativas, onde desenvolveu padrões de frequência, qualidade no produtor, seja na granja, seja no suíno, seja no gado de leite. Desenvolve padrões de qualidade para fornecer para a empresa âncora. Aí ele fornece marmita, o outro fornece manutenção de algum equipamento. Ar-condicionado, manutenção veicular, de carros, porque tem a própria frota de caminhões, aí carros. A cidade vai lá para cima. Não é à toa que essa rota, as cidades assim estão bombando, porque tá todo mundo ganhando. O cara que faz, o marceneiro que faz móvel planejado, ele vai fazer porque todos os funcionários ali vão prosperar, vão ganhar bem e ele vai ter uma demanda. Exato. E esse é o grande ponto hoje, porque o grande dilema hoje do desenvolvimento está associado a desigualdades. Então, não tem sentido você ter cidades que estão crescendo muito e você ter um grande índice de desigualdades ou pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Vou pegar novamente o segmento do agro, né? É uma grande oportunidade que temos de fazer inclusão produtiva, né? Nós tivemos uma oportunidade, e aí nós temos um programa de economia criativa, né? Esse programa de economia criativa, nós fomentamos as comunidades para desenvolver os seus talentos, né? Seja na música, na literatura, no audiovisual, na produção artística, na pintura. E aí tem um grupo teatral aqui do estado, em que ele foi convidado pelo governo chinês a ficar quase um mês dentro de uma turnê na China. Já pensou que legal seria se esse grupo teatral tivesse no seu repertório falando sobre a soja, falando sobre o milho, sobre o algodão? Ele está falando para uma comunidade chinesa da cultura mato-grossense. Qual foi o grande pulo do gato do mercado norte-americano, dos Estados Unidos pós-guerra? Que ele não foi só financiar a construção, foi Hollywood, foi o dólar, foi a língua. Então, é a mesma lógica, por que não? Se temos atores culturais da comunidade, incentivá-los para que eles utilizem no seu repertório as vocações locais de cada município. Por que a gente não trabalha no branding das empresas a iconografia dos povos originários ou das comunidades locais? Nós não utilizamos como branding ou fazer marca das empresas a iconografia do Estado. Nós não temos iconografia. Você vê as marcas das empresas, elas não conversam com o território, não conversam com a comunidade. Então, o nosso olhar agora, isso tudo falando em mercado internacional, né? Que talvez seja um ponto que a gente acabou canalizando aqui na conversa. Sim, né? top. Mas já pensou que oportuno? A gente ter as marcas nossas, que muitas vezes é criada dentro dos nossos estúdios e a gente não constrói ou com uma cachoeira,
ou com um animal, ou com uma das diversidades que temos da nossa biodiversidade pantaneira. Nós não associamos isso com marketing. Verdade. E, inclusive, tô tendo uma ideia aqui, hein? Medo. Medo define, vai. Nosso programa é sobre o quê? Empreendedorismo. E o Sebrae sobre o quê? Empreendedorismo. E por que o Sebrae não se torna o patrocinador master do nosso programa? Pronto. E indica empresários para a gente contar a história aqui. Olha, minha ideia foi boa ou não foi? Foi boa. Agora, foi boa ou não foi? A primeira. Agora só falta o Sebrae achar boa também. Em 8 anos de sociedade foi a primeira. Não, mas é o programa mais longevo do estado. Podcast. 4 anos no ar. Quantas terça-feiras nesses 4 anos a gente falhou? Nenhuma. Quantas terça-feiras ficou sem episódio? Nenhuma. Quase 200 episódios. 197. 197. Demoramos 197 episódios pro Sebrae vir aqui e falar: eu vou assinar o cheque. Cadê? Pega aí. É uma boa ideia. É uma boa ideia, é uma parceria aí. Então, eu acho que muito mais do que dinheiro, a gente tem oportunidades. Aí, né? Então, é uma oportunidade que se abre. Talvez você sendo intercâmbio. Vocês sendo porta-vozes para quem está empreendendo e fazendo a diferença. Eu não sei quantas pessoas do interior do estado vocês têm ouvido, mas tem muitas histórias de sucesso de pessoas que fazem acontecer todos os dias. É verdade. Porque acordou cedo, arregaçou as mangas e fez acontecer. Um dos nossos patrocinadores, que é a Blends, é do interior do estado. Então, e assim, sensacional o case deles, né? E esse é um ponto muito importante porque você traz uma sensação de pertencimento. Eu vou fazer algumas reflexões, já que você deu essa janela de oportunidade. Quantos negócios de empreendedorismo feminino você já ouviu? Pois é, não, vários. Vários. E aí, essas mulheres empreendedoras, nós podemos trazer essas mulheres para fazer parte de um programa que o Sebrae tem de empreendedorismo feminino. Uau, sensacional. Né? No ano passado foram mais de 5 mil mulheres atendidas no programa nosso de empreendedorismo feminino. O episódio que a gente mais teve visualização foi 1.600.000, foi de uma mulher, do segmento de ótica. E aí o que acontece? Do empreendedorismo feminino, temos uma grande oportunidade porque no estado... novamente, né? Pegando os casos que a gente conhece aqui. A grande parte das mulheres que empreendem, são elas que mantêm a casa. Elas que são o ponto número 1 de manutenção da renda da casa. Né? Então, grande maioria. E esse é um ponto muito importante porque ela ter a autoconfiança de que ela é capaz de empreender e desenvolver negócios promissores. Né? E ela desenvolver a autoconfiança. E esse é um de outros aspectos, porque nós apoiamos o afroempreendedorismo, nós apoiamos os empreendedores acima, os grisalhos, né? Acima de 50 a mais, jovens empreendedores, a empreendedorismo de comunidades. Nós também apoiamos o empreendedor... Jovens grisalhos. Ele está em 2 programas ao mesmo tempo. É jovem e é grisalho. E... Brincadeira, né? André riu, ele gostou. Olha lá. Ele olhou, cara, é um jovem grisalho. E aí eu digo isso porque muitas das vezes a gente fala assim, talvez não é o momento, talvez já passou a minha vez, será que será que vou, será que não vou? Perdi o time. Então, isso a gente fala porque não tem tempo, é o seu tempo. Então, assim como você pode resolver voltar para os bancos da escola depois de 50, você pode começar o seu próprio negócio. É verdade. Isso aí. E tenha certeza que podem contar com o apoio do Sebrae para essa sua jornada empreendedora. Não importa em que momento você está da sua vida para empreender. Aí, todo momento é tempo. O tio Célio, né? Que ele era dentista. Panificadora Tabás. Eduardo. Você tá bem de Porta aí, memória. Tá? O idoso, jovem idoso. Eu tô com o Célio da Biológica ainda. Não, mas eu lembro, ele foi Tio Neto. Muitos anos dentista e abriu uma padaria. E a padaria dele, maior sucesso, a receita dele é um sucesso. Isso aí. E ele contou aqui. O McDonald's, acho que o fundador... KFC. O fundador começou com 55 anos. KFC no McDonald's. KFC também? Também. Mas vamos lá. Como fazer? Vamos dar um exemplo aqui. O cara hoje está assistindo esse episódio e fala assim...
Rapaz, tá aí, encontrei. O Sebrae, ele vai ser útil para minha jornada. O que ele faz? Ele vai lá, bate na porta, aplica um processo. Como é que funciona? Hoje o Sebrae está temos uma estratégia e uma capilaridade muito ampla, né? Isso é importante colocar. Hoje nós estamos presentes em todo o estado de Mato Grosso em mais de 150 pontos de atendimento. Então, hoje, grande parte das prefeituras do estado, são mais de 125 prefeituras do estado que têm um ponto de atendimento do Sebrae, em parceria com a prefeitura. Então, no seu município, procure pela Sala do Empreendedor. Se não tem a Sala do Empreendedor, procure o Centro de Atendimento Empresarial, né? Inclusive, inauguramos na última sexta-feira a Centro de Atendimento Empresarial do município de Várzea Grande, né? No shopping de Várzea Grande. Legal. Então, é um ambiente onde o empreendedor pode buscar informação e apoio do Sebrae. As pessoas que estão lá estão capacitadas nas soluções que o Sebrae tem para oferecer o portfólio que o Sebrae tem, isso presencialmente do seu município. Então, se eu não tenho dificuldade de vir para a sede, não tem problema. O Sebrae foi até você, está no seu município, na Sala do Empreendedor. Um outro ponto que o Sebrae também pode estar à disposição, 24 horas do dia, é no portal Sebrae, www.sebrae.com.br, na central 0800 570 0800. Nós temos o nosso EAD Sebrae, que ele acessa por meio do portal, e vou além. Nós temos hoje em plataformas como streaming, no YouTube e outros canais, o ambiente Sebrae, onde a pessoa pode acessar conteúdos que ela pode, a partir dela, olha o portal aí, acessar as nossas soluções. E estamos aqui nessa semana realizando uma semana global no Brasil, que é a Semana do MEI. O Brasil inteiro, nós dedicamos essa semana uma programação focada no microempreendedor individual. Legal. Hoje, em Mato Grosso, 50% do universo empresarial do estado são de microempreendedores individuais. No Brasil, quase legal, hein? Mais de 60% do universo empresarial são de microempreendedores individuais. E hoje, em sua grande maioria, esses microempreendedores individuais são aqueles que fazem a economia girar e fazem a economia acontecer, como feirantes. Localmente. Legal. Um outro ponto que eu também gostaria, já que eu vi que vocês fazem a projeção, né? Gostaria também que fizesse aqui um convite para os nossos, quem está nos ouvindo, a frequentar, quem estiver em Cuiabá, o Centro Nacional de Referência em Sustentabilidade para os Pequenos Negócios. Acredito que você teve o privilégio de conhecer, né, Júlio? Mas eu faço o convite aqui para todos que estão nos ouvindo, porque esse prédio, lembra do que nós falamos lá em 2004? De que existia uma narrativa, né, motosserra de ouro e tal, naquele ambiente de uma competição internacional. Daquilo para frente, falou assim, opa, precisamos mudar esse conceito. E a nossa praia é de pequenos negócios. O Sebrae, naquela época, com uma visão muito clara, daí, na época, quem liderava o Sebrae era o José Guilherme. Sim, você conheceu, também. Né? O Zé Guilherme, junto com a diretora, teve uma ideia. Vamos posicionar Mato Grosso perante o sistema Sebrae como referência em sustentabilidade para os pequenos negócios. Já que nós somos um estado... E ganhou prêmio esse prédio e tudo já mais. que nós somos referência na área internacional, já que nós temos segurança alimentar, vamos posicionar que aqui as boas práticas da sustentabilidade ela está presente no dia a dia dos negócios. Construiu-se o Centro Nacional de Referência e Sustentabilidade, um prédio premiado nos anos 2018 e 2021. E aí você pode até colocar, Johan, no Google, dita aí, edifício ou prédio mais sustentável das Américas. Tá lá. É o centro... Coloca lá, prédio mais sustentável das Américas. Inclusive, foi inspirado, acho que numa oca indígena. A gente chama de Hati. Hati, que é uma casa xinguana. Ela foi... Do Xingu? Isso, é uma comunidade, o Ialapiti, é uma comunidade xinguana, e ela foi construída baseada nessa arquitetura indígena. Tá aí, ó. Né? Sei tudo, irmão. O tá que eu não aqui, sei, eu invento. O prédio mais sustentável das Américas está aqui, o Centro Sebrae de Sustentabilidade. Vê imagens aí. Então, nós podemos dizer aqui em Mato Grosso que sediamos um prédio que foi premiado, né? Olha lá. É isso aí, ó. É isso aqui. E eu fiz um curso aí. Nossa, nós fomos aí. Sim, mas eu fiz um de como se fosse um hackathon, uma coisa assim para desenvolver um aplicativo. Sim. Foi muito massa. Na verdade, quando você foi, nós fizemos o primeiro
hackathon focado em ODSs do planeta. Foi exatamente. Foi startups. Mas foi o primeiro hackathon focado em ODS. O tema foi de ODS. Isso aí, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É isso? É isso mesmo. Rapaz, eu sou quase... Tem vaga do Sebrae lá? O Sebrae sempre está aberto. Eu queria chegar lá, já sebraiano, irmão. E aí, aproveitando, Júlio, nessa semana também, além da Semana do MEI, estamos sediando o Congresso Internacional de Sustentabilidade para os Pequenos Negócios. É um momento em que o Sistema Sebrae faz uma pausa para trazer cientistas, pesquisadores, painelistas para discutir o tema da sustentabilidade, considerando as emergências climáticas e que o Brasil, no próximo ano, vai sediar a Conferência do Clima. Como isso afeta as cadeias produtivas do Estado, como nós podemos realmente trabalhar um posicionamento do Estado, considerando que inclusive temos aí a moratória da soja. Então, assim, tem vários aspectos que estão relacionados e todos devem trabalhar juntos em prol desse posicionamento institucional do Estado, porque todos nós estamos juntos. Então, eu faço um convite aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode participar, entrada franca, inscrições gratuitas do Congresso Internacional de Sustentabilidade, dia 24 e 25 de maio, no Centro de Eventos Pantanal. Aguardo vocês também estarem no evento, para que a gente possa realmente estar lá, contribuindo e vendo experiências exitosas do dia a dia do pequeno negócio. Por quê? A sustentabilidade ela não está só relacionada a apagar a luz, a reduzir o consumo de água, a fazer gestão de resíduos, mas está principalmente sobre a maneira de como eu lido com a minha comunidade, como eu lido com o meu ecossistema, o quanto eu abro a minha empresa para a minha comunidade, quantas pessoas que estão ali tiveram oportunidade daquele bairro onde a minha empresa está trabalhando. Por quê? Lembra, pega o caso de São Paulo, que é o mais emblemático. Eu tenho uma empresa no centro e moro em Osasco. Imagina eu sair de Osasco para trabalhar no centro de São Paulo, 4 horas de trânsito. Eu já não tenho qualidade de vida. As minhas emissões durante esse trajeto, eu estou contribuindo com as emissões. Então, já pensou se as empresas tivessem pessoas que trabalham morando próximo? Sim. Tivesse ali naquele... Lógico que não vai... O mundo ideal seria esse. Mas o quanto a gente puder oportunizar e desenvolver, a gente leva a qualidade daquele próprio lugar onde nós estamos. Porque é muito importante a gente fazer esse processo inclusivo das pessoas. O quanto eu faço um evento, vou pegar um exemplo, né? Estou numa praça, perto de uma praça. O quanto eu participo e apoio as ações que vão acontecer naquela praça, vai impactar o meu negócio. Se eu preservo aquele ambiente, se eu participo daquela comunidade. Então, esse empreender com propósito... Talvez é o grande desafio da sociedade, porque não é mais a competição, é a cooperação. Ou seja, cooperar para competir. Ou seja, quanto nós estamos cooperando para competir. Porque a nossa competição não é entre nós mesmos aqui. A competição é entre um país e outro. E talvez essa competição entre um país e outro também já esteja com os dias contados. Por quê? Não dá para se pensar o mundo é o num mesmo planeta que é único. Eu estou tendo competição entre os países. Porque nós estamos no mesmo barco. No mesmo barco. E aí eu queria também fazer uma recomendação de leitura de 2 livros que eu acho muito positivo. Um que tem o título de Liderar a partir de um futuro que emerge. Ou seja, como você, no mundo patológico, um mundo de conflitos, de divisões, como você pode ser um líder nesse ambiente conflituoso, né? E o segundo livro, que tem um nome chamado Abundância, que ele tem o seguinte mote: todas as soluções para os problemas do mundo já existem. O que nos falta agora é conectar as pessoas. Então, como eu posso descer um espaço de voz para as pessoas poderem trazer soluções e alcançando as pessoas que às vezes precisam daquela voz para ter autoconfiança e empreender e alçar novos voos. Como eu posso ser um ambiente de conexões onde as pessoas possam compartilhar saberes e aprendizados. Esse é o nosso... Esse eu já li. É do fundador da Singularity, né? Sim. Esse eu já li. Você vê que eu sou... Ô, Gil, eu sou muito antenado, irmão. Se você não fizer a pergunta final, eu vou fazer. Porque o tempo já estourou e você... Não, hoje você vai fazer, então. Posso fazer? Pode fazer. Eu faço, hein? Não é porque vocês são colegas de tudo. Não é colega, nós somos irmão do mesmo ecossistema, irmão. Sebraieiro, empretequeiro. Empreteco. Aí, viu?
Já percebi que você não sabe nada. André, pra encerrar, o que é sucesso pra você? Que deve ser também a mesma coisa pra mim, afinal de contas nós estamos juntos, meu irmão. O que é sucesso pra você? Não tem resposta padrão, né? Mas eu considero que sucesso seja você fazer uma integração entre a sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida emocional, ou seja, você é um único ser, né? Então você estar ali com essa única visão de mundo, mas realmente podendo fazer o bem para o próximo, ou seja, você ser um agente de transformação. E eu considero o propósito trabalhar com esse equilíbrio pessoal e profissional, mas podendo impactar positivamente as pessoas com uma pauta positiva, uma pauta do bem. Isso que tem me mantido no Sebrae, tem me estimulado a cada dia estar com mais convicto de que a gente tem mais por fazer, temos mais pessoas para alcançar. É um desafio porque cada vez mais tem mais empreendedores no Brasil. E esses empreendedores precisam ter a oportunidade de poder crescer, se desenvolver e se estabelecer. Temos 2 indicadores hoje que nós perseguimos, que é reduzir o número da mortalidade empresarial. Ou seja, não adianta eu abrir empresa se eu morro no segundo ano de vida. Então, é um desafio para nós realmente. E talvez isso é uma situação natural, porque faz parte do processo. Quantas startups, antes de nascer, já morreram mesmo durante o processo de ideação, de construção. Mas o segundo ponto é que as empresas que querem se estabelecer, elas se empreendam com propósito. Né? Então, esse é um outro ponto. Que massa. Porque nós temos uma pesquisa também que fala o seguinte, o Brasil como taxa de empreendedorismo, a pesquisa global de empreendedorismo. A principal motivação para o empreendedor brasileiro empreender, primeiro é a sua subsistência, a renda. Mas a segunda, porque ele quer impactar positivamente. Ele quer transformar o mundo. Ou seja, a sua definição de sucesso está relacionada a isso também. A isso. Você impactar. É empreendedorismo. E eu vou impactar ele agora. Duvido. Dando um presente. Isso é fácil. André, essa caneca ela não está à venda, ela é uma obra de arte pintada pelo Rafael Junier e só quem tem ela é quem passou aqui pelo podcast e contou a sua história. Então você fica à vontade para escolher e, além disso, um livro. Pastor Alexandre Dotto, 40 Princípios para a Prosperidade. Tenho certeza aí que vai auxiliar você aí na sua jornada no Sebrae. E com certeza nós vamos ter que fazer parte 2, parte 3, parte 10. É muito conteúdo. Porque é muito conteúdo, afinal de contas são 20 anos de uma instituição tão admirada e com tanta influência no meio empreendedor como o Sebrae. Obrigado, cara, pela sua presença. Desculpa o Gilberto, porque a gente quer empreiteco e, enfim, nós temos as CCS, que são as características do comportamento empreendedor. A linguagem que o Johan e o Gilberto não conseguem acompanhar. Mas eu agradeço demais a sua presença aqui. Gilberto, não se sinta de fora, tá? Então, assim, eu faço um convite para você participar do programa Empretec. Vamos ver se ele vai ser frouxo. Realmente você precisa ter uma abnegação para você estar ali naquele período. É uma porque semana, você fica uma semana imerso ali, trabalhando as suas características empreendedoras. Desenvolvendo o que é de melhor em você, para que realmente você possa sair de lá uma pessoa capaz de tirar do papel as suas ideias de negócio. Então, essa é uma metodologia que eu faço um convite para você participar, assim como quem está nos ouvindo, né, em participar em uma das nossas turmas programadas. Vamos ver agora. O desafio está lançado. Tem que aguentar ele agora. Vamos ver, o desafio está lançado. E o Sebrae, muito em breve, vocês vão ver aqui, entrevistados, pessoas, tá? Pessoas que vão contar a história aqui, que vão ser indicações do Sebrae. Terça-feira que vem, a gente está de volta com mais um Papo à Vista. Podcast Rentalize. Falou Empreteco.